Capítulo 19. As formas evolutivas físicas, dinâmicas e psíquicas. Mas, afora os corpos que, aquém do hidrogênio e além do urânio, prolongam a série de formas de gama, a escala naturalmente continua, mesmo onde a matéria não é mais matéria. Continua na visão monística que vos exponho, nas formas dinâmicas, até as mais altas formas de consciência, do urânio ao gênio. Traçaremos uma linha que deverá ser contínua. Mesmo nas formas dinâmicas, temos semelhante progressão de períodos. Raio-X, vibrações que desconheceis, raios luminosos, caloríficos e químicos, espectro visível e invisível, desde o infravermelho até o ultravioleta. Eletromagnéticas. Outras vibrações que desconheceis e, finalmente, vibrações acústicas. Hoje, a gente já enxerga todas essas raio-x, raio luminoso, raio calorífico, espectro visível, ultravioleta, tudo como onda eletromagnética, né? Só variando a frequência. E as vibrações acústicas, que são a matéria que vibra, e essa vibração, essa perturbação, ela se propaga no espaço. Então, hoje a gente pode dizer que a gente consegue perceber dois tipos de percepções estou falando com dispositivos físicos que conseguem detectar ondas eletromagnéticas. Hoje, com o modelo que a gente tem de onda eletromagnética, te possibilitou a gente perceber frequências que antes a gente nem imaginava que existia. Então, por isso que a gente fala então que a gente, através de um bom modelo de comportamento do fenômeno eletromagnético, você conseguiu enxergar, ou seja, perceber quase todo tipo de vibração eletromagnética, desde as ondas de rádio, né, até passando pelo micro-ondas, infravermelho, o visível, ultravioleta, raio-x, raios gama, e aí por diante. Tudo ondas eletromagnéticas. Antigamente a gente só percebia a faixa do visível e as ondas de calor, né? Agora a gente consegue, por ter construído um bom modelo de comportamento da onda eletromagnética, você consegue ir muito além do que a gente ia só com a percepção do nosso corpo físico. A mesma coisa com a questão do som, né? A perturbação de ondas mecânicas, a gente conseguia perceber através do tato, né? Essas vibrações de baixa frequência, né? Que é quase que um contato mesmo, baixíssima frequência, né? Na faixa do que a gente escuta de 20 Hz a 20 kHz, e as frequências acima a gente não percebia. A gente só conseguiu perceber quando a gente conseguiu construir um equipamento que consegue detectar ondas acústicas além da faixa do audível, né? Então a gente começou a até criar dispositivos tipo aparelhos de ultrassom, em que você consegue entender o que passa dentro da pessoa através de ondas mecânicas, né? Então é como se a gente pudesse estender a capacidade de ouvir nossa, né? Bem além da faixa do audível e bem aquém da faixa do audível. Ainda temos muito que aprender. Por exemplo, as ondas, como que chama, de terremoto, né? As ondas sísmicas, né? Hoje a gente consegue ter detectores que conseguem perceber pequenas oscilações do planeta, né? É quase que se você estivesse conversando com o planeta, né? Escutando o que o planeta está falando para nós. São as ondas sísmicas, né? Fora isso, recentemente a gente começou a construir dispositivos que conseguem perceber ondas gravitacionais, né? É ainda muito deficiente ainda,
mas que a gente consegue perceber. E essa parte em que ele fala de químicos, né, é perceber qual o elemento químico que é, né, através do cheiro, do gosto e também das reações químicas, você detectar que elemento químico que é. Né? Então, fora isso, né, aí é o que ele vai falar agora. Paulo Brito, deixa eu só também fazer passar uma informação que vai ser útil nessa parte. As vibrações eletromagnéticas, elas têm, aliás, a ideia de vibração, ela tem meio que duas formas como a ciência trabalha, né? Então, por exemplo, uma onda eletromagnética que vai desde os raios gamas, que é numa frequência muito alta, sabe? Bem, como se fosse, são muitos ciclos por segundo. E esse ciclo ele vai ficando cada vez mais calmo, até entrar no que se chama de ondas de rádio, que elas são bem mais lentas. E por isso vai passando por todas essas que o Paulo Brito que ele colocou. E com o surgimento da quântica, houve uma ideia que é a quantização dessas ondas. Então, eles não trabalham como essa onda que a gente vê, e sim como se chama Fóton. um pacote Então, de fóton, ela energia chamado eu fóton. estou falando isso porque ele vai ter a ver com essa informação. É uma partícula, chamada um portador, da, é um portador, e o fóton, a ciência chama como um pacote de energia. Ela não chega a trabalhar nas suas estruturas internas, né? Como é que ela se organiza? Será que ela tem algum tipo de estrutura interna? E disso vai desde as ondas desde os raios gamas até as ondas de rádio, né? As ondas eletromagnéticas, né? Da faixa do gama. Quando o urânio ele se começa a se desintegrar, né, os átomos mais pesados, eles começam emitindo frequências muito altas, muito altas. E o que acontece? Esse fóton é uma espécie de átomo, só que é de átomo energético. Então, agora que nós estamos entrando numa outra dimensão, a gente saiu da dimensão material, estamos indo para a dimensão de energia. Existem essas partículas, que são esses portadores, que é como se fosse o átomo da estrutura energética. E a onda mecânica, na quântica, ela também, em cristais, ela pode ser, né, e o Paulo Brito sabe isso muito melhor, isso até me chama a atenção, Paulo Brito. Ela também tem portadores, que são chamados fônons. Então, é como se fosse uma partícula, não, uma quase partícula, uma estrutura energética. Você me chama a atenção aí, Paulo Brito, com relação a isso. Mas essas quantizações, como se fossem átomos energéticos, é interessante para a gente pensar no que vai ser apresentado com relação à dimensão energia. Né, boa colocação. Né? Você tem, então, que é, é, esse pacote de energia de ondas, né, ela se comporta como partícula, seja os fótons, seja os fônons, que não é muito conhecido, exceto pelos físicos, né, os fônons é a quantização da onda sonora, né, ou da onda mecânica, né, em que e ela interage com as partículas, ela tem o equivalente à massa, o equivalente a momento, o equivalente a tudo isso. É muito interessante. As formas acústicas. As formas acústicas dividem-se, por sua vez, numa oitava menor, assim como a luz no espectro. Das formas dinâmicas, passa-se às psíquicas, começando pelas mais baixas, em que o psiquismo é mínimo, os cristais. Nestes, a matéria não soube elevar-se a organizações mais complexas, que é de unidades químicas coletivas, que representam quanta matéria pode conter de alfa. O psiquismo físico, que é o menor psiquismo da substância. Os cristais são sociedades moleculares, verdadeiros povos organizados e regidos por um princípio de orientação matemática exata.
Nesse princípio reside o citado psiquismo. Vedes que a cristalografia vos oferece 7 sistemas cristalinos, que são a gradação de um conceito cada vez mais complexo, de um psiquismo cada vez mais evidente, que se revela de acordo com os planos e eixos de simetria regulados segundo critérios exatos. Isso a gente até fez aquela discussão, né, do Merkabah, né, que são como que as moléculas de uma determinada substância, de um determinado elemento, eles se organizam formando os cristais. Né? E o que é o cristal? É os pontos em que eles se acomodam de forma a minimizar a sua energia. Né? E esse processo, então, de minimização da sua energia, ele se orienta de tal maneira que ele se encaixa em seguindo uma sequência matemática rigorosa. Obviamente que na natureza nem tudo é assim ainda. Por exemplo, não dá tempo. O vidro, por exemplo, ele é um cristal completamente amorfo e que ele não obedece essa estrutura. Por quê? Porque ele não deu tempo para ele se organizar desta maneira. O vidro é feito de silício, né? Mas se você tem estruturas cristalinas, tipo de quartzo, que é quase que tudo feito de silício também. E ele tem uma estrutura organizacional muito bem definida. Né? Por quê? Porque houve tempo para ele se organizar assim. O vidro não houve tempo. Ele vai levar tanto tempo para se organizar, provavelmente a Terra já vai ter já desaparecido antes dele se tornar um cristal. Né? Mas a tendência deles é se organizando, né, de uma forma rigorosa matemática, que é esse princípio. Aí você fala assim, é um psiquismo. Bom, o nome não importa muito, né? Alguns iriam falar justamente devido a essa atração das forças, né? E se você falar que psiquismo é força levada à força mental e tudo mais, você pode pegar emprestada a palavra sem problema nenhum. Então, essa simetria rigorosa em que os cristais obedecem. Obviamente que na natureza nem tudo é cristal. Né? Uma pedra, por exemplo, ele é uma rocha que ainda não se cristalizou, então ele está amorfo. Né? Mas a tendência, se você deixasse o tempo agir, era ele ir se organizando. Né? E o Merkabah, como a gente estava falando de uma outra vez, é justamente uma das formas em que o sistema energético desses elementos é o mais baixo possível. E, Paulo Brito, eu ia fazer um comentário que foi exatamente o ponto que você colocou aqui sobre o psiquismo. Aqui nesse trecho, ele está entrando agora na dimensão energia, né? A gente estava na dimensão matéria, que é o gama, estamos entrando na energia, e ele já está fazendo, porque ele usa um processo espiral, ele já começa a colocar umas ideias da dimensão que vem depois da energia, que ele chama da alfa, que é o começo do psiquismo. Então, as primeiras formas da organização de psiquismo, que a gente vai ver que vai ter uma transição da energia para o psiquismo, se organiza em estruturas de cristais. Ele colocou aqui os cristais pelo seguinte, porque o que ele vai apresentar é que na dimensão, isso é uma hipótese mesmo, a ciência não tem nada parecido. O que ele vai colocar é que na dimensão energia, também esses átomos energéticos, eles também vão estar em 7 níveis, em 7 camadas, em 7 organizações. Ele vai até dar uma proposta inicial lá mais daqui para frente, e a acústica, que é os fônons, né, que seriam vibrações mais baixas, ele fala aqui que ela também se divide em subsete, né, que dão oitavas, tal como Pitágoras colocou. Pelos seus processos iniciáticos no Egito, ele propõe essa forma. Então, o que ele está falando aqui é que tem essa né, em cada camada, há como se fossem subcamadas que também vão se organizando em 7. E na alfa, que é a do psiquismo, essa inicial, que é dos cristais, ele também tem uma subseparação em 7. E aí é o que ele vai falar aqui. Né? Então, o que ele está propondo é isso, é que cada dimensão ela se divide em 7 níveis. Cada nível se divide em outros 7.
Então ele está apresentando essa ideia, então para isso ele passou ali para a dimensão do psiquismo e vai falar dos cristais. E o último ponto é com relação ao Merkabah. Ontem eu fui dar uma aula e eu estava preparando a aula, eu tive que falar sobre a estrutura do sal, né, que eu estava falando sobre forças eletrostáticas, e aí eu fui dar um exemplo do sal. Aí estava a figura do sal, a figura cristalina do sal, aí eu já olhei a figura cristalina e, poxa, gente, realmente, olha, é, é lindo, eu me emocionei aqui na preparação da aula. É o Merkabah 100%, e foi muito melhor, porque eu consegui visualizar muito melhor os próprios tamanhos entre os lados, entre a altura, e olha a estrutura cristalina ali no sal, e eu já olhando, puxa, olha aqui, 100% completamente o Merkabah aqui no... E foi o Paulo Brito que me chamou a atenção disso. É muito bonito, é muito bonito. Isso aí é uma atividade que a gente faz até com criança, né? Você pegar uma linha, pegar água, colocar sal de cozinha, mas deixar muito salgada mesmo. E ela ficar assim extremamente saturada de sal. E colocar um pedaço de linha dentro dessa água, e a água vai secando, e o sal vai se grudando na linha e formando cristais, que vai tendo uma estrutura, como ele leva tempo, ele demora, você vê formando o cristal certinho, seguindo essas propriedades, né? com, com essas curvas. É muito interessante. E você faz isso, eu trabalho com criança de primeiro a quarta série, primeiro ou quinto ano, né? Agora. Do triclínio ao monométrico, através do monoclínico, do trimétrico, do trigonal, do dimétrico, do hexagonal ou dos sistemas que têm nomes diferentes, né? Esses nomes aí são nomes que a gente dá para justamente para as estruturas organizacionais dos cristais, né? Ou dos sistemas que têm nomes diferentes, são, no entanto, substancialmente idênticos. Subimos mais uma oitava, né? Então, todos esses nomes engraçados aí são as estruturas cristalinas, como que elas se orientam, né? Ao reino vegetal e depois ao reino animal, com expoente psíquico cada vez mais profundo e evidente. Dos protozoários aos vertebrados, através das grandes classes dos selenterados, vermes, equinodermes, moluscos e artrópodes, só existe mais uma oitava. Vossa zoologia classifica os animais existentes em 7 tipos. Chegamos assim, através de repetições rítmicas, de graduação fundamental e do retorno de períodos constantes da matéria, máxima condensação da substância, as superiores formas de consciência humana, para vós a máxima espiritualização. Aqui eu já aí foge da minha praia, né? Se essas 7 tipos de classificação na zoologia são 7 mesmo, né? Aí eu não vou dar nem pitaco aí. Mas, de qualquer maneira, tudo isso são... essa classificação de 7, você pode, às vezes, encontrar 12, né? Eu acho que são, assim, igual na música, né? Você pode classificar como 8 notas musicais, né? Fazendo, então, entre uma oitava e outra, tem 7 notas intermediárias, como você pode pôr 12, como você pode pôr na escala indiana um grau maior de notas musicais. Então, isso é muito de acordo com o modelo, como você está fazendo essa comparação, né? Por isso que eu não gosto muito de me ater muito a um número exato, ou 7, ou 12, alguma coisa assim, né? É só uma percepção minha ainda. Eu posso estar errado, posso chegar lá na frente, daqui a 1 milhão de anos, tu estava errado, é 7 mesmo. Tudo bem, não tem problema. E Paulo Brito, eu também, né, na parte de zoologia, eu não sei. Aí, uma das minhas últimas leituras, eu peguei, aí eu também não sei, né? Eu sou, como você, não foi a nossa praia. Eu peguei o livro de segundo grau, livro de segundo grau, para ver sobre essa separação.
E o Silvio deve conhecer isso melhor do que a gente, né? Então ele estudou muito mais biologia do que a gente. Mas no livro do segundo grau tem uma pessoa, né? Como não é nossa área, a gente esquece o nome. Opa, tem o José Alves também aí que pode nos presentear com informações. É, tem uma pessoa que foi como se fosse uma dessas figuras que fazem essas organizações iniciais, né? Igual o Mendeleev, né, fez da tabela periódica, igual essas pessoas, ele separou em 7. Devem ter outras formas de organização, não sei como é que está atualmente, mas no livro do segundo grau, ele está realmente em 7. Legal. Mas eu não sei como que está agora, né? A Dulce poderia nos dar muitas informações sobre isso. Eu vou perguntar para ela, vou encontrar com ela logo É, depois aqui, vou perguntar com para ela. certeza vão ter outras formas. A questão do 7, ela vem como uma hipótese de um padrão, né? Principalmente nesse nível agora que a gente está entrando, no nível energético, no nível Uhum. psíquico. Porém, o do átomo, realmente, matematicamente, foram as 7 camadas. As 7 camadas, nenhum dos átomos, inclusive os artificiais, chega na 8ª camada. Então, pode ser que realmente seja um padrão além do que a gente concebe, além da nossa ciência atual, pode ser que ocorra realmente esse padrão. Por qual motivo? Aí ainda mais profundo ainda, chegar nessa essência, mas realmente está só como uma hipótese. É porque eu vejo o número 7 como o número como se fosse o desconhecido, sabe? É, na antiguidade, eles usavam principalmente no Egito, na Babilônia e, consequentemente, Pitágoras, a base 12 era a base mais eficiente, porque ela é múltiplo de 2, de 3, de 4, de 6, né? E depois a base 60 é múltiplo de 5, né? A base 360 é múltiplo de todos os números, exceto o 7 e o 11. Né? Então, aí o 7, como ele não se encaixa dentro é, da base 360, né? Ela é um número que vai além da percepção humana. Né? E, além disso, os 7 objetos errantes no céu que os antigos observavam eram 7 objetos: o Sol, a Lua e os 5 planetas errantes. Então você estava num total de 7, que não se encaixava na perfeição das estrelas. Né? É como se então o 7 fosse uma representação daquilo que vai além da percepção humana. Né? Tanto que o 6 era representado como o número do homem, né? E o 7 ele ia além. Né? Então, você tem que perdoar 7 vezes 70, 70 vezes 7. Então, ou seja, infinitamente, sem parar. Né? É uma outra forma também de encaixar essa representação, como que eles olhavam os números e a forma simbólica que ele tem. Obviamente que em alguns momentos, vai encaixar com o que a gente observa da natureza, mas em outros momentos ele vai ter só apenas uma representação simbólica. Né? Quando você fala 7, você fala, é desconhecido, então é mistério, vai além da sua capacidade de entender, alguma coisa assim. Agora podeis ter a visão da unidade da lei e do meu monismo. Da zoologia chegamos ao mundo humano, mas toda a vida, mesmo a vegetal, tem um só significado: construção de consciência, transformação de beta em alfa. Todas as formas de vida são irmãs da vossa e lutam por subir para a mesma meta espiritual, que é o objetivo da vossa vida humana. A escala dos estados psíquicos que a vida percorre até alcançar-vos parte das primeiras formas inconscientes de sensibilidade vegetal, percorre as fases de instinto, intuição inconsciente, raciocínio, a vossa atual fase, consciência, intuição consciente ou superconsciência. Nossa, nós estamos só na metade do caminho. Essa vos espera e vos indiquei como novo sistema da pesquisa. Segue as unidades coletivas em que a consciência se coordena
em mais vastos e complexos organismos psíquicos, como a família, a nação, a raça, a humanidade e as formas de consciência coletiva que correspondem. Eu, Assim, a- eu acho essa tão linda, essa parte final quando fala, né, como a família, a nação, a raça, a humanidade e as formas de consciência coletiva que as correspondem, mostrando que os processos de unidade, elas se ampliam. Então, a unidade família não é só talvez os elementos que formam uma unidade. Pode ser que haja uma supraconsciência ligado com aquela família. E isso vai em níveis muito. A gente às vezes tenta individualizar, do tipo, ah, não, há um mentor da família, mas organização, unidade, a manutenção dessa estrutura pode ser que realmente haja formas de organização acima do que nós podemos conceber. Aí está tudo no supraconsciente, é além do que a gente concebe. Uma nação é uma unidade que, né, que há uma supraconsciência, além do que a gente concebe, que pode estar dando essa unidade a um país, e estamos fortalecendo, formando a unidade planetária para ir em níveis cada vez de unidades maiores. Isso mexe muito comigo, sabe? Me toca muito, mas está uma supraciência além ainda do concebível para gente. assim nasce a síntese espiritual desse vertiginoso metabolismo, que é a vida, a qual se sujeita a matéria nos mais altos graus de evolução. Pensai, o sistema planetário do núcleo e dos elétrons que giram vertiginosamente no seio do átomo e que na molécula se combina com outros sistemas planetários atômicos, coordenando-se num sistema orgânico mais complexo, a qual, por sua vez, é envolto num turbilhão ainda mais profundo, produzido pelo intercâmbio orgânico na célula. Que é a célula no organismo? Como é vertiginoso nascer, viver, morrer? A vida é troca, e a cada momento mudais a matéria de que sois compostos. É uma corrente que jamais para. É maravilhoso turbilhão da qual nasce o pensamento, a consciência, o espírito. Aí palpita a matéria toda, acesa em sua mais íntima essência, com a indômita febre de ascensão. Eis a nova tremenda grandeza divina que vos mostrarei. Então, ele está preparando, eu vou parar aqui, que já deu 8h30, né? Não, podemos acabar o parágrafo aqui? Deixa eu acabar esse parágrafo, então. Entretanto, esse imenso fenômeno não é apenas progressão de formas que individuam as etapas do grande caminho ascensional, aspecto estático. Não é só movimento do transformismo evolutivo, aspecto dinâmico do universo, mas representa a historização de um princípio único, uma lei que se encontra em toda parte. Esse princípio, que define o andamento de qualquer fenômeno, pode exprimir-se graficamente na forma de uma espiral, em cujo âmbito cada pulsação rítmica é um ciclo a qual, embora voltando ao ponto de partida, desloca-se, repetindo em um tom e em um nível diferente o período precedente. Isso explicarei com mais exatidão nos estudos da trajetória típica dos movimentos fenomônicos, aspecto mecânico do universo. Este também trino em seus aspectos. Aí ele está justamente dando a introdução das coisas serem cíclicas, mas nunca volta para o mesmo ponto. Ele volta para um ponto que vai além. Retorna, volta para um ponto que vai além. Retorna e vai para um ponto que vai além. Ou seja, a ideia da espiral que está sempre, nunca volta para o mesmo lugar, né? Nunca volta para o mesmo lugar. Ok? Então, na próxima